Pai, nós te louvamos, engrandecemos ao teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito nós acessarmos. Toda graça, todo favor, toda prosperidade. Tudo que vivemos, Pai, vem de ti. Tua palavra diz que o homem não pode receber nada se o céu não lhe der. E nós entendemos que é o Senhor que tem concedido a nós toda a bênção, toda ampliação, que toda promessa atrelada a este princípio se cumpra em cada um de nós e que possamos sempre evidenciar o teu nome em todos os momentos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã. E nesse momento fala conosco, exorta-nos, edifica-nos, alicerça-nos na tua palavra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Pergunte para essa pessoa, qual é o teu limite? Faça uma segunda pergunta, você tem estabelecido um limite na tua vida? A Bíblia nos ensinará a viver uma vida equilibrada. Nós temos que ter muito cuidado. Quando nós não conseguimos compreender a profundidade bíblica, porque quando nós não conseguimos compreender, nós acabamos pesando só para um lado. E a gente não consegue viver uma vida de equilíbrio. Você quer um exemplo? Por conta de um desequilíbrio emocional. Tem muita gente que fala assim, eu sou obrigado a perdoar, mas não a conviver. Preste atenção. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Amém ou não amém? Como eu vou perdoar 70 vezes 7 alguém que eu decidi não conviver com ela? Estreitou, né? Preste atenção. A Bíblia fala que se o meu inimigo me pedir para caminhar 1 milha, eu tenho que caminhar com ele 2 milhas. Como eu caminharei 2 milhas com alguém que eu decidi não conviver mais? Só que é a mesma Bíblia que vai falar também, segundo a Epístola a Timóteo, capítulo 3, sobre dias trabalhosos. E vai traçar perfil de pessoas cobiçosas, avarentas, amantes a si mesmos, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados. E Paulo vai falar a Timóteo, destes, cadê você, igreja? Destes se afasta. Então, eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio através do discernimento do Espírito Santo, para literalmente compreender que não é de todo mundo que eu vou me afastar. Diga para mim, tudo é equilíbrio. Então fala, Rafael, existem coisas que eu vou estabelecer limite, mas existem limites que não cabem a mim estabelecê-los. Mais uma vez, existem limites que eu vou estabelecer na minha vida, mas existem limites que não cabem a mim estabelecê-los. Equilíbrio. A Bíblia fala que o homem que não governa a sua casa é pior do que o ímpio, que não cuida dos seus, ele é pior do que o ímpio e negou a fé. Já que o governo da tua casa está em tuas mãos, logo você estabelecerá limites da tua casa, sim ou não? Sim. E isso também abrange todas as esferas da tua vida. Se o governo da tua casa é teu, e tu estabelece os limites dessa casa, tu vai ter sobre tuas mãos os teus limites financeiros, emocionais e algumas outras coisas, sim ou não? Você vai ter esse limite. Porém, quando se trata do propósito da casa, é que nós queremos estabelecer limites em coisas que Deus não estabeleceu.
eu consigo ir até aqui. Só que Deus disse, não é até aqui. Tu vai além. Não, mas no meu ponto de vista, é só até aqui. Da forma que eu penso, segundo a economia global, segundo o que está acontecendo no mundo, eu vou viver até aqui. Só que é importante eu entender que não há limites para aquele que me chamou. Fala para mim, com muita intimidade, fala, Rafa. Fala, Rafa. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. De nascer, de morrer, de ficar triste, de se alegrar, de estar perto, de se afastar. Fala para mim, entre outras e outras coisas. Conversa comigo, vai, tá gostoso. Mas fala assim, não existe em Eclesiastes dizendo que há tempo para orar. Mas nós insistimos em querer colocar limites em coisas que não cabe a nós estabelecer. Estou tremendo por dentro aqui com essa palavra. É interessante que nós queremos sempre limitar o Deus que nós servimos. E tudo isso por conta da limitação da nossa vista. Eu poderia resumir essa pregação em 10 minutos, contando o meu testemunho. Mas não é sobre mim que eu quero falar. Mas eu sei a realidade de onde eu nasci. Eu sei o acesso limitado da educação que eu tive. Eu sei as limitações financeiras que eu vivi. E não sou um débil mental ou alguém que não consegue enxergar o nível de onde Deus me tirou e aonde eu estou hoje. Só que é interessante que para muitas pessoas, sair daquela realidade para viver outra, e ouça, eu não estou falando que a minha realidade mudou porque eu mudei de país. Porque literalmente eu só mudei de país porque havia um propósito. Se não fosse propósito, eu não precisava. Minha vida financeira estava excelente. Maravilhosa. Meu último salário no Brasil foi 20 mil. Na nossa crise aqui, porque no Brasil eu falava assim, quanto é que é isso aí? 5 mil? Ah, isso aí sai na urina. Era o que eu falava. Um negóciozinho que eu fechava, vinha esses 5 mil rápido. Então eu era próspero no Brasil, e muito. Só que Deus mandou eu largar tudo. E ir para um propósito. Preste atenção no que eu vou dizer. Nosso maior problema é que a gente quer limitar a nossa estrutura, a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa visão. E por conta dessas limitações, nós vivemos acelerados, ansiosos, perturbados, não dormimos. Quando nós estamos confiando na força do nosso braço. Jeremias capítulo 29, verso 11. Abre a sua Bíblia, vamos ler Bíblia hoje. Quem está comigo, diga amém. Jeremias 29, 11. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis
e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém ou não amém? Esse texto, ele é muito revelador. E é um texto destinado ao povo que está lá na Babilônia. E é interessante que Deus, através dessa carta de Jeremias, Ele está falando nas entrelinhas: não sejam consumidos pelo que vocês estão vendo. Alegrai-vos aí, multiplicai-vos aí, cresçam aí, porque eu sei o pensamento que eu tenho para com vocês. Vocês podem estar olhando para o exílio, vocês podem estar olhando para a opressão, talvez aparentemente seja algo humilhante, mas eu sei os pensamentos que eu tenho para com vocês. Se você ler a partir do verso 1, você vai ver que Deus vai dar instrução dizendo aos sacerdotes, ao povo, ao profeta, dizendo: cresçam. Vocês estão em terra estrangeira? Sim, cresçam nela. Alguns entenderam. Alguns entenderam. Eu não vou repetir, eu vou avançar, porque o tempo está curto. Parêntese. Abraão, sai da tua terra, por quê? Tu vai ser imigrante. Isaac, oi, vai ser imigrante. Jacó, oi, imigrante. José, oi, Egito, imigrante. Moisés, oi, imigrante. Josué, oi, vai herdar a terra, imigrante. Meu Deus. Jesus, oi, Egito, imigrante. Quer colocar limite? Sabe o que tu é na terra? Não estou falando de Brasil e Portugal. Tu é cidadão do céu, querido. Sabe o que você é aqui? Imigrante. Você é filho de Deus, irmão. O nosso fim não é essa morada. As ruas são de ouro. E pode olhar, a maioria dos homens que Deus usou e levantou tiveram que ser. Quando esse povo está na Babilônia, Deus fala assim, verso de número 4 do capítulo 29, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não foi Nabucodonosor? Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos e maridos para as vossas filhas, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais, por mais que não seja a terra que vocês queiram estar, não se diminuam, não coloquem limite, cresçam aí. Meu Deus, procurai a paz da cidade
para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor. Não, peraí, você é brasileiro, mora em Portugal e fala mal de Portugal? Não, para, tu é crente, irmão? Você não é crente, não. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Orai por ela ao Senhor, para que na sua paz vós terei paz. Porque se a terra que vocês estão desfrutar da paz, vocês terão paz. O segredo não é o esforço de um trabalho esgotante. O segredo não mudou, continua sendo o mesmo. Às vezes nós achamos que contribuiremos para uma nação com aquilo que pagamos de impostos, mas eu te garanto, a tua oração por Portugal vale muito mais do que qualquer imposto que você paga. Deus está falando de uma forma muito poderosa. Ainda que eu tenha levado vocês para o exílio, cuide do local onde vocês estão. Verso 8. Isso é só a introdução. Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu próprio desejo. O maior problema de muitos crentes, não é daqui da Lagoinha Porto de Mós, é que tudo que eles querem fazer, tudo que eles denotam dizendo Deus mandou, a maioria é segundo os seus próprios desejos. Olhe para alguém com muito carinho, essa frase, ela falou muito forte nessa semana no meu coração, e você vai dizer essa frase para essa pessoa. Diga para ela assim, olha, diga para ela assim bem forte: não faça dos teus desejos a vontade absoluta de Deus. Ser frustrado, a gente vai ficar todo jururu. Ninguém me ama, parece patinho feio, ninguém me quer. Ninguém tem dó de mim, ninguém me liga. Pastor, nem meu número tem. A gente não pode pegar nosso desejo, nosso anelo, nossa vontade de dizer, Deus quer isso. Por quê, pastor? Porque Deus vai falar assim, ó, eu é que sei os planos que eu tenho para com vocês. Eu é que sei o plano que eu tenho para com vocês. Em primeiro lugar, Deus não te chama sem um planejamento celestial. Vou repetir, Deus não te chama sem um planejamento celestial. Ou seja, você só está aqui porque o céu planejou. Tudo que você está vivendo foi o céu que planejou. Todo aquele que Deus escolhe, há um plano, há um propósito, há um projeto. E quem sabe tem pessoas aqui que estavam assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu necessito de uma resposta para que eu possa, ai meu Deus do céu, então é hoje. Não é tu que decide, é Ele. Não é tu que coloca limite, é Ele. A tua vida é um plano celestial. Afinal, Ele opera em nós o querer. Olha como o povo é crente demais aqui. Eu amo vocês. Ele opera em nós pelo seu Espírito o querer e o efetuar. Então, às vezes, mas eu sou tão pequena, não tenho escolaridade, eu não tenho dinheiro, não tenho isso. Irmão, não é sobre o que você tem. Deus não precisa do que nós temos. Ele só quer que você confie. É só confiar. Eu já falei muitas das vezes nesse altar, o segredo da vida é confiar e agradecer. Confiar e agradecer, confiar e agradecer. O que é que tem 5 pães e 2 peixes? Só agradece que multiplica. Foi ou não foi assim? Graças eu te dou, Senhor.
Ele agradeceu. Era 5 pães e 2 peixes? Agradeceu. Aí você quer murmurar quando recebe? Você quer olhar para o teu carro e reclamar o tempo todo? Quer olhar para a tua casa e reclamar o tempo todo? Quer olhar para a tua roupa e reclamar o tempo todo? Não, agradece. Você está nu? Não, glória a Deus. Você está morando embaixo da ponte? Você está na Europa, irmão, mas você passa por alguns lugares aqui, você vê coisas que você se assusta. Às vezes você passa em países aí que são maravilhosos, quando tu vê, sabe? Tem aqui alguns legendários aqui, né? Quando a gente passa ali, as tendas lá, tudo armada, maravilhosa, a gente vê essas tendas que a gente leva para a montanha nas ruas de Paris. Muitas pessoas morando na rua. É teu caso? Você tem uma casa, irmão. Agradeça. Está no inverno, toma banho quente. Dá glória, irmão. Meu Deus. No Brasil é uma prova com aquele chuveiro elétrico, dá choque. Chega o inverno, vem verão. Inverno horrível. Não sei o que. Chega o verão, volta inverno, volta inverno. Só reclama. Nada está bom. Mas talvez você esteja reclamando porque você quer que Deus se encaixe a você. Quando você que tem que se encaixar com Deus. Olha para alguém e diga para essa pessoa: você foi chamado. E já havia um plano. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Isaías capítulo 55, verso de número 8, diz-nos assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos. Em segundo lugar, segundo ponto, por mais ousado que você acha que você é, o projeto dele sempre é maior que o teu. Só que nós queremos colocar limite. Uma vez uma pessoa chegou comigo e falou assim: pastor, eu falou brincando, mas eu também fui na minha, né? Você anda de moto aí, nem precisa de capacete. Eu falei: glória a Deus pelo cabeção, que não tem limite aqui, irmão. Meu Deus. Deus sabe o que faz. Eu pedi para ele só pelo menos mais um centímetro de canela para ficar um pouquinho mais alto. Ele não deu, ele aumentou a cabeça. Mas glória a Deus por isso. Não tem limite aqui não, irmão. Você mandar arrebentar essa parede aqui todinha, te prepara, amanhã te arrebenta isso tudo. Pode construir, Rafael, uma igreja para 1000 pessoas. É só derrubar isso aqui, ó. Sai tudo, ó. Mas calma, ele não falou isso não. Então, às vezes eu acho que eu sou ousado, planejo, sonho, e de repente Deus ele olha e fala assim: não é sobre isso. Eu não estou te dando limite. Você não pode estabelecer um limite aonde eu não estabeleci. Às vezes nós nos acomodamos a um estado confortável, aí Deus fala assim: tem muito mais para tu experimentar. Eu vou voltar para a palavra da oferta que eu falei ainda agora. Porque cai o subsídio da segurança social, olha, nossa, Deus está me abençoando. Aí Deus fala: não é isso. Essa palavra tem destino certo, e quem vai pegar é a pessoa certa, é corajoso. Eu sei que não é todo mundo, nem todo mundo foi chamado para empreender. Mas a tua vida vai ser recompensada por aqueles que empreendem. Porque tem gente que se contenta com o subsídio da segurança social, quando Deus falou: não, eu não quero que a segurança social venha te manter, eu quero que tu venha manter famílias. Quando Deus nos chama, nós temos que ser ousados, não há limite. Posso parafrasear com Josué 1:9. Ser forte, corajoso, fui eu que te mandei. Não te atemorizes. Não fica com medo, ou seja, não coloca limite. Se Deus te chamou, irmão, só marcha. Só marcha.
Estou sem dinheiro, dinheiro não é o problema, ele é o dono do ouro e da prata. Põe a tua fé em ação, irmão. Fala para mim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se achega a Deus tem que crer que Ele exista e é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Não parece esquisito esse texto para crente? Sim ou não? Tem algum crente ateu aqui? Diga amém. Tem ou não? Tem algum ateu aqui? Porque essa palavra está vindo para um crente. Todo aquele que se chega a Deus tem que crer que Ele exista. Está vindo para um crente. Significa dizer que alguns atos de crente é como se Deus não existisse. Estou no culto, glória a Deus, aleluia. Parece que quando sai daquela porta, Deus ficou aqui e não está vendo mais nada. Quem está comigo, diga amém. Parece que no trabalho Deus não está, Ele não está vendo nada. Tá. Tem que crer que Ele existe. Eu corro o risco de estar servindo a Deus e sou ateu. Porque o meu comportamento é como de alguém que não acredita que Deus está vendo tudo. Que loucura, mas é a mais pura verdade. Posso apertar um bocadinho? É aí que a gente vê a corrupção. Onde pessoas que eram para dar testemunhos estão roubando. E eu estou falando de crente. Onde pessoas que eram para falar a verdade estão mentindo. Onde pessoas que eram para expressar generosidade começam a espalhar ódio. Onde pessoas eram para tratar bem as outras começam a ser antipáticas. Pastor Márcio Valadão, uma vez conversando comigo, ele falou assim: meu filho, dá para Jesus aquilo que Ele mais ama. Você quer agradar alguém, meu filho? É só você dar para a pessoa aquilo que ela mais ama. Sexta-feira é meu aniversário, hein? Eu falei já. Estou brincando. Meu MBA é uma brincadeira. Você quer agradar, filho? Ah, pastor. Dá para a pessoa aquilo que ela mais ama. Quer agradar Jesus, filho? Dá para Ele aquilo que Ele mais ama. O que é, pastor? Vidas. Pessoas. Cuida bem daquilo que Jesus ama. O que é, pastor? Vidas. Pessoas. Quando você cuida daquilo que Jesus ama, Jesus cuida de você, filho. Quando você cuida daquilo que Jesus mais ama, Ele cuida de tudo na tua vida. Provérbios 11, a Bíblia fala assim, verso 25, a alma generosa prosperará e ao que dar alívio ao necessitado, o alívio receberá. Do necessitado? Não, de Deus. Só que eu quero ajudar o Josemar, eu vou esperar, hein? A via de mão dupla, não é sobre isso. Você tem que louvar a Deus porque você está ajudando, você tem como ajudar. Só que a gente quer ajudar e esperar a pessoa ajudar a gente depois. Esquece, irmão. É Ele. Senhor, eu estou fazendo isso porque é teu filho. Uma vez a gente estava conversando sobre o filho pródigo, o irmão do filho pródigo ficou chateado. Porque matou o novilho cevado. Aí eu fiz uma pergunta na mesa. Everton, quanto nós estamos dispostos a investir em alguém que está quebrado? Quanto eu estou disposto a investir por alguém que está falido? Emocionalmente, espiritualmente. Será que esse ano você já investiu em alguém? E às vezes não é pecado, não. Olhe para mim, que isso é muito sério esse ponto. Porque às vezes nós estamos cheios de frustração e acabamos desacreditando em pessoas.
Aí Deus fala assim, chegou a hora de tu viver uma experiência. Qual? Tu vai passar por um estreito. E como é que o Senhor vai me tirar? Usando aquilo que tu não quer mais conviver. Pessoas. Você vai ver que nem todo mundo é infiel. Você vai ver que nem todo mundo é mentiroso. Você vai ver que nem todo mundo quer abusar das pessoas. Você vai ver que nem todo mundo quer maltratar pessoas. Existem aqueles que Deus está levantando como recompensa. A minha oração é essa o tempo todo. Eu estava conversando com o Romeu. Só doido que conversa dessa forma, Romeu. É só doido. É só maluco. Eu estava conversando com o Romeu, a gente estava vendo, sabe o quê? Carro. Aí eu olhei para ele e falei, bora pedir para Deus? Eu estou pedindo isso para Deus o quê? Esse carro aí. Mas não é para mim não. É só doido que ora assim. É para outro. Que casa linda, essa casa tem a cara do Josemar. Jesus dá para ele. Não, eu vou dar para ti, se tu der para mim eu vou dar para ele. Tem que ser doido para orar assim, irmão. Isso. E vai chegar para ti. E chega, irmão. Do Senhor é a terra. Ah, eu sou ousado. Que nada, o plano dele é maior que o teu. Fala para mim, Rafael. Existem níveis. E eu não posso colocar limite. Ou eu viverei a justa medida, ou a recalcada, ou a sacudida, ou a transbordante. Se eu colocar limite, eu vou viver a justa do primeiro ao último dia da minha vida. Pessoas que colocam limite onde Deus não colocou, elas não têm capacidade de receber algo maior. Elas se arrebentam. Sabe? É verdade. Tem gente que Deus não pode dar €1 a mais. Ela pode pedir, espernear, e Deus não vai dar. Porque se ele der €1 a mais, essa pessoa se perde. É fato. Mas e aí? E como vai ser para ele realizar as coisas dela? Usando pessoas. Ela pode não ter condições de comprar uma casa, mas Deus vai usar um filho. O que te cabe é isso aqui. Sabe o Kit Kat? Quem gosta de Kit Kat? Aí Deus chega assim e fala, toma o que te cabe. É desse jeito que Deus faz com a gente. Tu quer aquele chocolate maravilhoso, eu quero esse Kit Kat. Deus fala, toma o que te cabe. Não dá. Porque se você não consegue compreender a forma que ele trabalha e você não fica disponível, a justa medida é aonde tu consegue ficar. Porque para recalcar vai doer. Vai mexer a estrutura. Uma vez eu falei aqui, há uns 4 anos atrás, eu disse assim, quer ser empresário e tu não dorme porque a fatura que tu tem que pagar é 500? Então tu não nasceu para ser empresário. E quando for 50 mil? Aperta. Aleluia. É forte. Vai recalcar, vai sacudir. Até chegar ao nível de transbordar. Mas aguenta. Porque você acha, você planeja, você acha que vai acontecer de uma forma e Deus fala, não vou fazer de outra. Eu vou mudar isso aqui. Fala para mim, por mais ousado que eu seja, o plano de Deus é sempre maior do que o meu. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de número 9. Vamos ler Bíblia hoje, eu preciso falar com você. Aqui a gente finaliza, eu não vou me prolongar muito não. 3 horas da tarde eu encerro, que está na hora de ir para Castelo Branco esse horário. Glória a Deus. Eu vejo que Deus quer tratar com filhos hoje. Pessoas que nem sabiam que eram filhos.
ontem alguns homens choraram aqui, irmão. Choraram. Choraram. Quando entenderam que a gente vive um sonho de pessoas que quiseram ter o privilégio que a gente está tendo e não conseguiram. Davi fala no Salmo 27, uma coisa eu peço a ti, a buscarei, que eu possa morar na tua casa. Ele queria estar aí. Salmo 23, ele fala, de certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Ele queria estar aqui. Era o sonho dele. E Deus realizou em você. Salmo 24 ele fala, quem entrará no santuário? Ele estava falando do templo, que ele queria construir. Mas Deus falou, não, tu não vai construir. Quem entrará no santuário? Quem habitará no santo lugar? Já que eu não posso, ele fala, é aquele que é limpo de mão, porque ele disse que eu não posso, que as minhas mãos estão sujas. Olha para alguém e diga, você pode. E você está. Tu está vivendo um sonho que Davi queria viver. Só que Davi queria construir um templo. Aí Jesus fala, você vai ser o templo. Eu não posso morar numa casa de cedro e a arca está naquela tenda. Não, eu tenho que construir alguma coisa. Não, Davi, tu não vai. Aí Jesus vem. Tinha o maná que caiu do céu. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Vai, come. Come. Por quê? Porque a arca vai estar dentro de ti. Está aqui. O problema é que eu quero colocar limite. 1 Crônicas 4:9 fala assim, foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe chamou Jabes dizendo, ô Jabes, porque com dores eu o dei à luz. Porém, Jabes invocou o nome do Senhor, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, e que a tua mão seja comigo, de sorte que de nenhum mal eu seja afligido. E Deus o ouviu e lhe concedeu o que ele pediu. Achei alguém que entendeu que não tem limite. Etimologicamente, a palavra Jabes significa literalmente causador de dor. Literalmente. Por ela ter sentido muita dor, muito desconforto na sua gestação, na concepção da criança, irmão, para aquele povo da Mesopotâmia, era como que um decreto, um nome. Qualquer dia desse eu prego uma mensagem sobre isso. Elimeleque amaldiçoou seus filhos, Malom e Quilion. Ele amaldiçoou seus filhos. Quando ela fala, é que nem, por exemplo, Elias, só o Senhor é Deus. Por onde ele passava, só o Senhor é Deus, vem cá. Agora Jabes, esse menino, por onde ele passar, ele vai causar dor. Qual é o nome dele? Causador de dores. Imagina ele nos nossos dias na escola. Rafael, presente. Romeci, presente. Causador de dores. Esse é o texto. É porque a minha família tem uma maldição hereditária. Lançaram uma maldição contra a minha vida. Irmão, pelo amor de Deus. Ainda que o nome dele fosse causador de dores, a Bíblia fala, e foi Jabes o mais célebre do que todos os seus irmãos. Você sabe o que é interessante? Talvez você nunca tenha lido a história de Jabes, por quê? Porque começa com genealogia e ninguém gosta de ler genealogia.
Só que, de repente, a genealogia para só para falar de Jabes. Não, preciso, eu estou escrevendo esses nomes aqui, mas esse aqui eu tenho que parar e tenho que contar um negócio. Esse aqui recebeu uma sentença da mãe, esse aqui recebeu uma palavra de maldição, mas ele foi o mais célebre de todos. Não obstante aquilo que falaram dele, não obstante aquilo que determinaram dele, não obstante o limite que colocaram sobre a vida dele, ele foi o mais ilustre. É o pai falando contigo, pelo amor de Deus, filhão, filhona, até quando tu vai deixar palavras de pessoas prevalecerem no teu coração? Ah, não vai dar certo, nunca vai vencer, nunca vai prosperar. Está vendo aí? Vai mudar de país, vai arrebentar a cara. Aonde ele coloca a mão não dá certo. Tudo que ele põe a mão dá errado. Tudo que ele faz não presta. Não, isso aí, meu irmão, é caso perdido. Esse aí, deixa ele para lá. E foi Jabes o mais ilustre de todos. Então não é sobre o que pessoas dizem da tua vida, da tua casa, da tua família. É você entender que para o teu pai não tem limite. Eu não quero saber o que pessoas estão falando. Eu quero saber o que ele disse. Não tem limite, eu vou. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você com muito carinho. Muito carinho. Não, fala tu para mim que fica melhor. Fala assim, Rafael, não é só adúltero, nem mentiroso, nem homicida, nem ladrão, que a Bíblia diz que não herdará o reino dos céus. É o medroso também. Quem está indo para o GC, diga amém. Irmão, se você não está indo para o GC, deixa eu te falar, você está perdendo ferramentas. Cara, se tu não sai dessa situação, a culpa é tua. A decisão é tua. Você tem que fazer alguma coisa para mudar a tua vida. Irmão, todo mundo tem 10 minutos. Dez minutos é melhor do que 0. Que isso, pastor? Faz um exercício, 10 minutos. Eu não tenho dinheiro para ginásio. Gosta, né? Te dá boa recordação. Paga 90, eu vou morrer. Não. É que eu estou muito ansioso, mas eu não consigo fazer uma atividade física. Irmão, se tem uma coisa que tem em Portugal, chama-se Parque Verde, em qualquer freguesia. Quem tem perna aqui, diga amém. Caminha. Faz alguma coisa, todo mundo tem 10 minutos. Pastor Romeci, quanto tempo eu preciso para ler um capítulo da Bíblia? Menos de 10 minutos. Consigo fazer 10 agachamentos, 10 flexões e ler um capítulo da Bíblia. Antes de trabalhar. Olhe para mim, por favor. Preciso lançar essa palavra para você. Pastor, o senhor está novo. Eu sei. Obrigado. O senhor não tem noção de como é meu dia. O senhor não tem noção como é a minha semana. Tá bom. Mas qual a diferença de você para Caleb? Que com 85 anos de idade, ele disse, a força ainda é a mesma. Meu Deus. Não, a força continua sendo a mesma. Eu quero a minha porção. Você está velho, rapaz. Eu quero a minha porção, eu quero a minha herança. Deus me prometeu e a força continua aqui. A espada ainda está na bainha. Estou firme. Irmão, se você colocar limite, você não vai viver aquilo que Deus quer que você viva. Olha a oração de Jabes. Ai, pastor, mas é porque às vezes eu não tenho noção.
Irmão, deixa eu falar para você, em nome de Jesus, faça mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Não, orar pela madrugada é difícil, porque eu tenho medo de um vulto aparecer. Dá-lhe uma bicuda nesse vulto. Eu tenho medo de ir para um lugar assim, porque de repente eu posso ouvir a minha voz. Irmão, não tem problema, quando tu morrer, tu vai te deparar com isso. A tua realidade é mundo espiritual. Davi fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não, mas eu tenho medo, meu Deus do céu. O que vai se eu orar sozinho? Aí o Satanás vai rugir como um leão do meu lado. Não. Senhor, abre meus olhos espirituais. Fecha. Não, irmão. Se quer crescer, te prepara para ser pressionado. Faz parte da vida, mas isso vai te deixar feliz. Paulo fala, em tudo somos pressionados, mas nunca desanimados. Perplexos para cantar, mas não desesperados. Estamos de... Não, pelo amor de Deus. Para de ser crente mimizento. Jabes, ele recebe a palavra. Ai, tu vai ser um causador de dores. Tomara. Que o Senhor me abençoe. Limite, não. Que Ele alargue as minhas fronteiras. Que a tua mão seja comigo. De sorte que nenhum mal toque em mim. Aí Deus olha e fala, é isso? Eu quero te abençoar. Fala, o que Jabes queria era que Deus alargasse suas fronteiras e a mão dele, do Senhor, fosse com ele. O que eu tenho? Fala, o que eu tenho? É o Espírito Santo dentro de mim. Então toda a força que eu necessitar vem dele. Toda a coragem que eu necessitar vem dele. Ai, toda a provisão que eu necessito vem dele. Todo favor, todo consolo, todo milagre vem dele. Jabes queria a mão apenas. Eu tenho a plenitude. Ai, não, gente. Qual é o teu limite, crente? Fica de pé. Tem limite para alguém que tem o Espírito Santo dentro de si? Tem limite para alguém que tem o Espírito Santo dentro de si? Eu te pergunto, sim ou não? A gente vai alegrar um pouquinho mais isso aí. Eu já percebi o que vai rolar, mas não vai ser isso. Meu Deus! A primeira oração que você vai fazer é você. É pedindo perdão a Deus por não confiar naquilo que Ele disse que tu viveria. E tu vai fazer essa oração para Ele dizendo, Senhor, muda meu foco. E que meus ouvidos estejam inclinados a Ti, para ouvir a Tua palavra. Não permita que nada exterior condicione aquilo que eu viverei, que o Senhor colocou no meu interior. Comece a falar com Ele nesse momento. Comece a pedir perdão porque você limitou aquilo que não tem limite. Comece a dizer, eu reconheço que eu sou teu filho, Pai. Eu tenho vivido nessa tristeza porque eu condicionei a minha vida a isso. Tem pessoas aqui que serão curadas disso. Estou sorrindo diante das pessoas, mas eu já condicionei uma tristeza no meu coração. E eu mesmo já disse que essa tristeza não vai acabar. Mas eu declaro em teu nome, Jesus, o fim desse vazio. Eu declaro em teu nome, Jesus,
o fim dessa depressão na minha vida. Eu declaro em teu nome, Jesus, a invalidação, a neutralização de toda palavra de maldição lançada contra os teus filhos. Eu declaro em teu nome, Jesus, um renovo sobre esta vida. Sobre esta pessoa que sentenciou o seu interior dizendo que seria triste constantemente. Eu declaro a alegria do céu. Não coloque limite. Você não é fracote como você pensa. Ele está em você. Ele está em você. Eu sinto a presença de Deus aqui. Os intercessores me ajudem, por favor. E deixa eu falar em nome de Jesus, antes que você ache que isso é guerra com o demônio. Na verdade é uma guerra com você mesmo. Mude a tua mentalidade. Desfruta da presença do teu Pai.